mais gente na live. Quero começar essa live pelo menos quando tiver 4 a 5 pessoas. Quer dizer, já comecei, mas vou falar do conteúdo que tenho para falar, né? Sobre o tema principal do meu projeto, do livro que está escrito já, manuscrito em PDF todo escrito, e que estou aguardando propostas de editoras para fazer a edição deste livro, que vai ser uma bênção na minha vida e na vida daqueles que adquirirem o livro. Damião Marinho entrou, olha, mas rapaz, meu pai, ó. Papai entrou, peça papai para Edileuza entrar, porque aí ela interage escrevendo nos comentários. Eu acho que o senhor não vai conseguir escrever, né? Mas o senhor deve estar me ouvindo, né? E aqui a interação é escrevendo. Ninguém pode, vocês não podem falar comigo, vocês só podem falar escrevendo, entendeu? Eu que falo, vocês me escutam, mas aqui, ó, sem nome para Damião, Edileuza, a minha mana entrou também. Que bom que está aparecendo aí algumas pessoas, porque é constrangedor, meu amigo, você começar uma live e não tiver as pessoas lhe ouvindo. Edileuza, você está aqui como você clicou, como que queira participar da live. Será que é isso mesmo que você quer? Eu acho que você clicou sem querer. Aqui, ó, uma pessoa enviar uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Se eu lhe chamar aqui, você entra comigo para conversar na live. É isso mesmo que você quer? Eu acho que você clicou, você não estava programada para isso. Você clicou sem querer. Solte o som com o Premium. Ingrid entrou. Que prazer, que felicidade, Ingrid. A minha sobrinha maravilhosa. Que bom, que bom. Olha, já tem 5 pessoas, 4, 5. Só vou começar realmente a falar do projeto quando eu tiver acima de 5 pessoas na live. Eu já... Ingrid, você está me ouvindo bem aí? Responde. Está ouvindo uma música de fundo também aí? Porque eu quero saber se essa música não está atrapalhando aqui a minha voz. Está ouvindo uma música de fundo? Uma música gospel? Doutora Cristiane entrou, que prazer, rapaz. A minha fisioterapeuta fez algumas fisioterapia em mim, quase que me quebra, né? Cris, me responda aí, se você está me ouvindo. E se você está ouvindo uma música de fundo que eu botei aqui, porque todos os dois estão conectados no Bluetooth do celular, eu quero saber se não atrapalha. Estão me ouvindo bem e estão ouvindo a música. Tá baixinho, a gente pode aumentar mais o som? Meu doutor Lucas,
O Dr. Lucas entrou na minha live, que prazer. Que prazer. Daqui a pouco eu vou falar do meu projeto, né? Quando tiver mais gente aqui. Já temos 7 pessoas. Tá dando para ouvir a música também, né, Cris? Ah, Paula. Dá para escutar bem, Paula. Também entrou. Graças a Deus, eu já estou ficando feliz. E ficaria do mesmo jeito, só que você começar uma live sem ter ninguém para ouvir é muito constrangedor, né? E eu decidi, eu já fiz algumas lives no TikTok, que eu também tenho uma conta lá. Tem uma conta lá no... Vou aumentar um pouquinho mais o som aqui. No TikTok. Mas onde tenho meus amigos e familiares conhecidos é no Instagram. Aí eu resolvi então falar do meu projeto, um novo projeto na minha vida, que é o lançamento do meu livro. Que é esse ano que estou pretendendo fazer o lançamento desse novo projeto na minha vida. Eu estou muito feliz. E esse livro, eu acredito que vai ser uma bênção na minha vida e na vida de quem lê. Estou ouvindo sim o som, mas estou ouvindo você muito bem. Ah, beleza. Então, gente, vamos ver. Vou começar a falar aqui do meu projeto e ler os capítulos do livro, né? O título, eu estou com um probleminha no meu olho aqui de lagrimejando. Às vezes em quando eu tenho que dar uma enxugada. Então, eu vou falar desse projeto do livro. Ele está pronto, está escrito em PDF, né? Quem quiser depois aqui, se não tiver o link, eu mando para as pessoas lerem e dar o feedback. E eu vou ler para vocês os capítulos do livro, para quem ainda não conhece, e somente a introdução e fazer um resumo do primeiro capítulo. Isso daqui 1 horazinha a gente encerra a live, né? Porque vocês têm compromisso e eu também tenho. Então, o tema central do livro, gente, você faz parte do todo, né? Tem um slogan que eu criei abaixo disso, do título, que diz assim: descubra a verdadeira riqueza e felicidade neste livro. O primeiro capítulo é o despertar da consciência. Segundo capítulo, o oposto da vida é o nascimento. Terceiro capítulo, a alegria e a paz é inerente ao nosso ser. Quarto capítulo, o paradoxo da inteligência. O quinto capítulo, o autoconhecimento mais profundo. O sexto capítulo, a autodisciplina da leitura. Sétimo capítulo, encontre Deus na Bíblia. Oitavo capítulo, insight do Espírito Santo. Nono capítulo, reprograme a sua mente. E o 10º capítulo, a ciência atual dentro da Bíblia. Esses são os 10 capítulos da minha obra, que eu escrevi com naturalidade, devido o quê? Devido ao hábito da leitura, gente, que nessas minhas lives eu também vou inspirar vocês que não lê, a começar a ler,
a ler. O conhecimento, o autoconhecimento é fundamental para você ver o mundo e a vida com uma perspectiva melhor de vida, para não se vitimizar mais e nem estar reclamando com a vida, mas ser mais grato com o que você tem, pelo que você é e o que Deus e o universo pode fazer por você. Eu comecei a escrever isso porque eu sempre gostei de ler, mas veja como o nosso povo brasileiro, como são tão preguiçosos para ler, porque a média dos leitores no Brasil é de 4 livros num ano. Nos Estados Unidos, o povo americano lê 12 livros por ano. Eu, até os meus 57 anos, eu acredito que tenha lido mais de 50 livros. Eu parei de ler, eu estagnei a minha vida de leitura. E devido a uma crise financeira muito forte que enfrentei na minha microempresa, eu comecei a ler livros somente de gestão financeira. Seja bem-vinda, Elinora, seja bem-vinda na minha live. E por causa dessa necessidade minha, que a minha empresa não crescia, não decolava, como também até hoje ainda estou para decolar a empresa. Por quê? Porque muitos empresários, eles não investem nisso, em gestão empresarial, e abrir a sua mente para você saber planejar, para você ter um planejamento, você saber comprar, você saber vender, você saber investir para que a empresa cresça. E eu voltei novamente a ler com todo o gás e vou sair e muito da média dos brasileiros que só lê 4 livros por ano, né? Isso ainda é muito pouco, entendeu? Então, continuando aqui, gente, eu vou ler aqui a introdução do livro, para quem ainda não conhece. A introdução do livro, da obra que eu escrevi, é essa aqui, ó. Este livro traz luz e entendimento para você olhar de uma nova perspectiva e perceber que você faz parte do todo e que o Criador está em todas as coisas existentes, sejam animadas e inanimadas. No geral, às vezes banalizamos as coisas que vemos, como por exemplo uma flor, uma árvore, um pássaro, um animal, o sol, as estrelas, o ser humano. Denominamos estas coisas e não despertamos para ver denominamos essas coisas para ver com uma percepção mais profunda. Este livro tem o objetivo de levar o leitor a uma dimensão mais espiritual. Então, pasme agora, Deus está em todas as coisas criadas e principalmente no ser humano. Deus está no ateu, no religioso, no rico, no pobre, no mendigo, no drogado, na prostituta. O difícil é as pessoas despertarem para isso. Sua vida não será mais amarga e medíocre quando compreender que Deus está dentro de si, que você faz parte do todo e é a criação mais importante para Deus. Ele te ama incondicionalmente. Fazendo uma metáfora, o mesmo biocomputador que temos entre as duas orelhas foi dado a você e ao homem que achamos mais poderoso e inteligente do mundo, Donald Trump. A diferença entre você e Donald Trump é que ele desenvolveu o seu cérebro e você não. Então,
para começar a melhorar a sua autoestima, não se sinta melhor do que ninguém e não pense que existe ninguém melhor que você. Todos nós somos iguais perante o Criador. Compreendendo esta conexão, seremos então como os seres criados que está conectado ao todo, assim como as plantas que está conectada à terra para brotar, crescer e frutificar. Então, quando estamos realmente conectados com o todo, nós não nos preocupamos excessivamente com o nosso futuro, com a riqueza material, porque já nos sentimos ricos interiormente e essa riqueza vai se manifestar naturalmente como os lírios dos campos, como falou o mestre. Então, conectado com essa energia positiva, acordamos todos os dias felizes como os pássaros, não aceitamos nem mesmo a expressão negativa que o mundo diz, só não tem jeito para a morte, porque ele nos deu vida espiritual e eterna após morte. O que conquistamos aqui é só como uma sombra da realidade da verdadeira vida. E aí, gostaram da introdução? Olha, rapaz, a Vera, que prazer, Vera Lúcia, rapaz. Vera Lúcia aqui na live. Vera Lúcia foi uma das pessoas que eu enviei o link para ela e ela leu todo o meu livro e deu um feedback assim, nota 10. Nota 10. Muito feliz por você estar aqui, Vera Lúcia. Então, estou só dando aqui uma pincelada do resumo do livro, né? Porque isso é uma estratégia de sucesso e de venda. Antes que o livro realmente seja editado, como ainda não está, estou recebi já a proposta só de uma editora que ficou altamente interessada na divulgação do livro. E eu agora, para fazer um negócio na internet, gente, eu já levei uns golpezinhos na internet, como muita gente já levou, e pessoas de grau intelectual elevado, entendeu? Cai nas mãos dos golpistas porque eles são muito profissionais, muito. E então eu não vou editar com a primeira, eu vou no mínimo receber umas 3 propostas para a edição do livro e verificando lá no Reclame Aqui para ver, entendeu? Porque eu já caí num golpezinho e não perdi, eu aprendi. A filosofia de quando a gente começa a ter um conhecimento mais profundo é que você não perde nada na vida. Aquilo que você acha que perdeu, você não perdeu. Você vai aprender com aquele erro para nunca mais cair nele. Então você ganhou a experiência, você não perdeu. Concorda? Então, gente, hoje começa uma série de lives e eu vou continuar com isso porque eu disse para Deus que eu me disponho agora a fazer parte do reino e tenho uma mensagem para transmitir de minha própria vida e principalmente do reino, entendeu? Então eu vou continuar fazendo essas lives todas as semanas e hoje nós vamos falar somente do resumo do primeiro capítulo do livro que é O Despertar da Consciência, né? O Despertar da Consciência que o despertar da nossa consciência é como
E como despertar, você tem um sonho maravilhoso e você, quando acorda, um sonho muito bom, muito maravilhoso mesmo. E você fica com saudade daquilo, porque você queria que realmente aquilo fosse real. E o despertar da consciência de você realmente se aprofundar para viver do mais profundo do nosso ser, que é a consciência. Eu falo muito sobre isso, que é o espírito, é o nosso espírito que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então, nossa mente ela é tão pobre que a gente acha inatingível viver da pura consciência, porque quando nós começamos a viver realmente da nossa pura consciência, que é a essência espiritual, dificilmente a gente vai errar. Impossível a gente não errar, porque o ser humano está ligado ao espírito, né? Bem-vindo, Eris. Bem-vindo, é um prazer estar com você aqui na nossa live. Então, como eu estava dizendo, viver da consciência é difícil porque a ligação tridimensional do nosso corpo, que a Bíblia fala que nós somos o espírito, alma e corpo, estão interligados os três. Então, é difícil, mas quando você começa a viver isso, você descobre a sua verdadeira essência, que é pura. Você descobre a criança pura que existe dentro de cada um de nós mesmos. Eu, com 64 anos, e vocês, na idade que estão, começam a descobrir a criança que existe pura dentro de nós, que é o Espírito, que é a essência, é a centelha divina. É o que está escrito lá em Gênesis 1:26, que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos centelha divina aqui na terra, nós somos pequenos deuses, nós somos luz para iluminar as pessoas que não são poucas, são milhões e milhões que vivem na ignorância, né, dessas verdades tão profundas que é viver de sua essência. Viver de sua essência. Né? Você lembra que nossos pais e as pessoas dizem para nós assim, essa expressão, quando fazemos, ou quando a criança, o jovem, o adolescente faz alguma coisa errada, que ele use a sua consciência, porque se nós usarmos a nossa consciência espiritual, nós não erramos. Por quê? Porque a consciência, o espírito, lembra que Jesus disse que o espírito, ele está pronto? Silvia, seja bem-vinda, Silvia. Silvia, na minha live, rapaz, é um prazer muito grande, Silvia. Eu estou falando aqui do projeto do livro, né? Parece que você entrou agora, eu percebi, né? Desculpe, porque a primeira live que estou fazendo aqui no Instagram, e para a gente interagir, a gente falar, é preciso desenvolver essa prática, entendeu? É preciso desenvolver essa prática. Mas o que estou falando realmente é da consciência pura. A consciência pura
essa criança que está dentro de cada um de nós, Silvia, que a gente tem que descobrir, que é a pureza de Deus, é a centelha divina, entendeu? É a imagem e semelhança do Criador que está dentro de todo ser humano, independente do que ele é, como eu falo na introdução do livro, que ele está em todos os seres, animados e inanimados. Né? Deus está, nós fazemos parte de tudo. O tema central do nosso livro e da nossa live é que você faz parte do todo. Né? Então, quando se diz usa a sua consciência, é porque se nós usarmos a nossa consciência profunda, a gente não erra na vida. Por quê? Porque o Espírito é perfeito que está dentro de nós. O Espírito que Deus colocou dentro de nós, do ser humano, é perfeito. Ou não vamos ouvir o conselho do mestre dos mestres, Jesus, quando disse, olha, o Espírito está pronto. Ele não precisa de acrescentar uma vírgula. O Espírito está pronto. O que é fraco na nossa vida? A carne, a nossa natureza, a nossa alma. Por causa de quê? Dos condicionamentos. Dos condicionamentos que recebemos dos nossos gestores, do mundo, da cultura onde nascemos. Então, vai destruindo essa inocência da nossa criança interior, da criança pura, da criança espiritual, do espírito, da consciência que é a vida. Né? Nos meus estudos eu descobri que o Sócrates, o grande Sócrates, o filósofo, né, da revolução da filosofia grega, ele disse assim, que o papel do mestre, o mestre espiritual, é o mesmo da parteira, quando retiram a criança do útero da mãe. Aquela coisa já está pronta. A criança está pronta. A parteira só ajuda trazer a existência, trazer a luz. Então existe uma luz muito forte, muito profunda dentro de cada ser humano, que nós precisamos trazer isso à realidade. Para viver essa realidade. Viver essa realidade. Esse tesouro que está escondido dentro de nós. Um dos pontos que eu anotei aqui para a gente falar também do resumo desse primeiro capítulo do meu livro é que uma das obras do mentor espiritual muito profundo, que eu já li algumas obras dele, que é do Eckhart Tolle, ele diz sobre o mendigo. Ele fala sobre o mendigo que pedia esmola em uma das ruas dos Estados Unidos. E passou um senhor e o mendigo, ele pediu uma esmola e o senhor lhe deu a esmola e começou a interagir com ele. Se você já abriu, esse mendigo estava sentado no baú. Você já abriu esse baú que você está sentado dentro? O mendigo disse, não, senhor, isso é um baú velho que há muitos anos eu uso para me sentar com um banquinho e nunca abri esse baú. Ele disse, abra esse baú, rapaz. Insistiu com ele, não, um baú velho, isso não tem nada. E aquele chamou a atenção do mendigo. Depois que o senhor saiu, o mendigo resolveu abrir o baú. E quando ele abriu, o baú estava, gente, cheio de pedras preciosas e de ouro. Ele estava sentado em cima de uma riqueza, de um tesouro, e não sabia. Gente, nós carregamos um tesouro em vaso de barro, que é esse corpo, e a gente não sabe a riqueza que nós temos dentro de nós.
Esse livro que eu escrevi é para despertar isso no ser humano. Caramba, quando eu descobri isso, cara, você começa a trocar os seus drives mentais de mediocridade, de coitadinho, de que não posso, que minha vida só dá para trás, as coisas só dão errada na minha vida. Você vai eliminando tudo isso, porque para começar a viver essa vida maravilhosa de crescimento, de evolução espiritual, é uma imersão para dentro de nós. E nós realmente descobrir quem somos, imagem e semelhança do Criador. Então, todas as coisas boas da vida nós começamos a desfrutar. Primeiramente, a riqueza espiritual e a riqueza material, uma consequência que virá naturalmente na nossa vida. Naturalmente. Isso vai acontecer como? Como Deus criou todas as naturezas, os seres criados, gente. E deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu alguém falar disso. Olha, dos seres criados, a pessoa que mais subestima o seu poder e o seu Deus é o ser humano. Subestima isso. Aí eu cito isso em um dos capítulos do meu livro, falando do poder que existe nos vegetais, nos animais, nos peixes, né? Você já pensou se um pé de eucalipto aqui, você sabe o que é 1 milímetro? 1 milímetro é isso aqui, meus dedos quase colados. A semente do pé de eucalipto, ela tem menos de 1 milímetro, ela é 0,5 milímetro e ela chega a 90 metros de altura. Tu já pensou se o eucalipto tivesse mente condicionada como o ser humano? Ele chegaria a esse desenvolvimento, a essa altura, a esse crescimento? Você parou para pensar já na produção dos peixes? Uma corimatã, dependendo do seu tamanho, ela, quando dá cria na desova, é 2 milhões de ovos. Olha o poder da criação. Esse poder está em nós, o ser humano. Essa riqueza de crescimento exponencial está dentro de nós. Nós só precisamos descobrir. Como é que vamos descobrir? Alguém que passe para nós esse conhecimento. Tutores, mestres e tutores. Porque às vezes nós vivemos uma vida religiosa de 20, 30, 60 anos numa religião e não descobrimos isso. Por quê? Porque os mestres não transmitem isso, esse poder exponencial que existe dentro de nós. O que vemos demais nas religiões é a proibição de tudo, é que você não pode isso, não pode aquilo outro. Fala do poder que nós temos, gente. Do poder exponencial que existe dentro do ser humano, como as plantas, como os animais, que eu sinto dentro do conteúdo do meu livro. Muito bem-vinda, Vanessa. Você entrou agora, foi, Carolita? Muito bem-vinda, fico feliz. Você por aqui para interagir com a gente, e ouvir do meu projeto, do lançamento desse livro maravilhoso na minha vida, que vai ser uma bênção para mim, para uma bênção para aqueles que adquirem essa obra, entendeu?
Então, também outro ponto que eu quero falar do resumo desse primeiro capítulo é que há 470 anos antes de Cristo, né, eu acho que foi o Sócrates mesmo, essa expressão que ele colocou em um dos templos da Grécia, dizendo assim: conhece-te a ti mesmo e terás as chaves do universo e o segredo dos deuses. Mas quando é que a gente vai ter essas chaves do universo? Olha que riqueza, você ter as chaves do universo e os segredos dos deuses. Quando você conhece a si mesmo. Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não conhecemos o poder que temos, porque se conhecermos, todos nós seríamos ricos em todas as áreas da nossa vida e também rico materialmente, financeiramente. Seríamos ricos. Porque a riqueza, a prosperidade vem de Deus. A Bíblia está recheada disso. 2 Coríntios 8:9 diz assim, que ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Entendeu? Se eu não me engano, Deuteronômio 28:18 vai dizer também: é o Senhor que te dá força para adquirires riquezas. Está falando de coisas materiais. Mas a riqueza maior, quando você começa a descobrir isso, é no seu interior, no seu espírito. É no seu espírito. Para acontecer naturalmente as coisas como todas as coisas criadas. Então, o mais importante também disso é quando nós realmente tomamos consciência da grandeza desse Deus, conhece o segredo dos deuses. A expressão diz, mas nós, depois que começamos a estudar realmente sobre Deus, a gente descobre que só existe um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Existem deuses, mas outros deuses. Do fruto de imaginação humana. Como é que nós podemos ter certeza disso, Edmilson? É só você conhecer a história da Bíblia. É só você conhecer as 10 pragas do Egito. A potência mundial daquela época, que tinha 10 deuses para proteger as suas coisas. E cada praga que Deus mandou por intermédio de Moisés, os deuses do Egito não puderam fazer nada. Ali Deus destruiu todo o poder dos outros deuses. Porque só existe um que fez tudo, que está em tudo, que faz parte de todas as coisas. Então nós começamos a estudar isso, gente, a gente fica pasmado, porque 95% da população não consegue viver da sua essência, da sua consciência pura, vive mais da sua mente. A nossa mente é ilusória. Nós, os mestres, os mentores, eles chamam a nossa mente sabe o quê? Serpente tagarela, porque ela vagueia demais, ela pensa muita porcaria, muita besteira, muita fantasia, que não é o que nós somos. Descubra a sua verdadeira identidade, imagem e semelhança do Senhor em você, e nós iremos explodir na vida. É isso que está na minha obra, na obra do meu livro. No teu outro ponto aqui, do que realmente somos a estrutura espiritual, porque
viver só da mente, do conhecimento humano, nós não evoluímos. A nossa maior estrutura é a espiritual. É tanto que a Escritura diz assim, estejam plenamente irrepreensível espírito, alma e corpo. A dimensão do corpo está em terceiro plano. Em primeiro plano está o espiritual. A vida está no espírito, no estado de espírito. E o espírito alimentado, consciente, vai dar governo à nossa alma. E a nossa alma vai dar governo ao nosso corpo. E aí não tem quem nos segure. Nós iremos explodir na vida. Provérbios 20, 27 diz o seguinte, que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. O Senhor tem uma lâmpada dentro de nós, tem um chip implantado dentro de nós que conhece. Muito além de nós mesmos, porque Ele é o fabricante e a sua palavra é o manual do fabricante. E por que a nossa vida muitas vezes não anda? Porque nós relaxamos em estudar sobre o manual. Quer uma prova disso? Nós, quando compramos um smartphone, um iPhone, vem o manual para nós estudarmos e usarmos 100%. Desse manual. Mas nós temos preguiça de ler e nós não lemos o manual. Consequentemente, nós não iremos desfrutar de todas as funções do celular. A maioria de nós não usamos nem 10% das funções que existem no celular. Consequentemente, se nós não observarmos o manual da nossa vida, a Bíblia, e corrermos atrás de mestres, de tutores, para nós entendermos as interrogações que nós temos, nós iremos perder de viver muita coisa interessante nessa vida. Então, a lâmpada do Senhor que está dentro de nós é o nosso espírito que Ele colocou. E o problema é que, fazendo uma analogia disso, todos nós temos um abajur em casa, né? Aqui tem bem uns 3. Observe que o seu abajur, se você não limpar ele, deixar muito tempo, ele vai sujando, poeira, vai fechando ali a lateral, que daqui a pouco a sua luz não reflete mais. Existe uma luz, Deus está dentro de cada um de nós, mas os condicionamentos, a sujeira deste mundo, não vigiar os nossos pensamentos, a nossa mente, as coisas que se fala e que atingem o nosso emocional, desde a infância, da adolescência até a vida adulta. Como é que está o nosso abajur? Estamos refletindo essa luz do Senhor? Porque essas coisas vai refletindo a luz de Deus e a potencialidade dessa semente, que nós somos uma semente também para crescer e explodir na vida. Mas os condicionamentos, as coisas, as palavras, o negativismo, a energia negativa
que nós absorvemos, isso apaga essa luz e nós perdemos o reflexo, perdemos o propósito de vida, perdemos o entusiasmo de viver. Porque essa luz, quando começa a brilhar, você fica entusiasmado para viver. Você acorda com todo o gás para viver. A energia de Deus dentro de nós é algo extraordinário. E confirmando o que eu estou falando, o mestre disse: onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Ele está dentro de nós. E nós devemos buscar essa dimensão para começar a viver coisas grandes, coisas novas, sonhos, realizar todos os sonhos. Queríamos na vida. Então, gente, esse é o resumo do primeiro capítulo, que vai falar sobre a consciência, né? E finalizando, eu escrevi aqui: nós devemos nos sentir muito importante neste mundo, a pessoa mais importante deste mundo. Você deve se sentir, porque Deus está em você. A centelha divina, o Espírito de vida está em você. Eu não sou melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que eu. É assim, esse é um conceito meu que nós devemos pensar, para que a nossa autoestima fique lá em cima, ok? Então, gente, descobrindo essas coisas, você começa a ter sede de conhecer cada vez mais Deus. A minha amada esposa parece que estava dormindo, entrou agora na live. Um beijão, meu amor. Então, gente, descobrindo o conhecimento e o autoconhecimento, para que a nossa vida ela se transforme em algo maravilhoso. Ela se transforma em algo maravilhoso. Como que a transformação da lagarta numa linda borboleta azul. A transformação da nossa vida é extraordinária. Mas nós temos que sair da nossa zona de conforto e buscar o conhecimento. Como é o conhecimento? Leitura. Bastante leitura vai despertar a nossa consciência naquilo que a nossa vida mais está precisando. É que a gente deve buscar esse conhecimento em livros de mestres, de mentores, de tutores, para que possamos realmente crescer e descobrir o nosso verdadeiro propósito e até o final da nossa vida nós possamos construir uma vida de sucesso e deixar um legado nesse mundo. E eu estou muito feliz com essa obra, porque você escrever um livro é um legado que você deixa para o resto da vida. Você eterniza a sua vida.
Então, gente, eu vou ficar fazendo essa live todo domingo, nesse mesmo horário, né? E o próximo domingo a gente vai ver sobre o próximo capítulo, que o oposto da vida é o nascimento, não é a morte. A sua mente vai bugar como a minha bugou também, mas eu vou explicar isso na próxima live. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar para não ficar muito cansativo, né? Aqui, não diz aqui o horário aqui. Quanto tempo? Mas já faz 16h33, 15h33, passou uma hora de live, né? Então, gente, vocês estarão comigo na próxima live também para a gente ver o próximo tema. Babi entrou agora, nós já estamos finalizando, Babi, mas a próxima semana você entra no início para saber desse projeto que você já sabe, né? Que seu pai, o Edson leu uma boa parte do meu livro. Eu não sei se ele já leu todo, né? Mas ele ficou impactado com o livro, porque ele disse: mano, eu nunca li um livro todo na minha vida, porque não tenho paciência de ler o livro, e quando eu começo a ler um livro, paro no primeiro capítulo. Mas o teu livro me impactou e me inspirou a começar a leitura. E vou deixar de dar desculpa para o meu cérebro, né? Porque a nossa mente é muito sabotadora daquilo que a gente precisa. A gente precisa criar bons hábitos, e a leitura é um hábito maravilhoso para você começar a ter conhecimento secular para direcionar a sua própria vida, e também o autoconhecimento espiritual. Paula está dizendo que ele já leu todo o livro. Realmente foi o primeiro livro que ele leu e vai ler outra vez novamente. As pessoas estão gostando, estão impactadas, né? Porque é algo que eu também, quando escuto, eu nem leio mais, eu boto no Viva Voz, às vezes começo a escutar, eu digo: caramba, isso foi tu que escreveu, Ednilson? Eu mesmo fico impressionado com a obra, entendeu? Mas, gente, é o foco. Eu deixei de dar desculpa para a minha mente quando a gente diz: não tenho tempo de ler, então, não tem tempo de ler, faça. Aí eu fui fundo, né? Vou acordar às 4h59, para não dizer às 5 horas, e tirava 1 hora de leitura. Eu comecei a ler. Depois eu comecei a escrever e depois não tinha mais tempo de ler livros físico. Eu só escuto áudio agora, né? Inclusive tem um capítulo no meu livro, que é o 6º capítulo, que diz assim, ó: a autodisciplina da leitura. Eu vou dar alguns tópicos que funcionou para mim e vai funcionar para você também, né? Isso é importantíssimo. Então, eu estou muito feliz mesmo pela presença de vocês. 10 pessoas aqui, acredito que estão na live, né? Vamos ver a próxima, se a gente aumenta, porque e vocês estão curtindo aí, gente, a live, porque isso é um negócio complicado, viu? Aqui no Instagram, aqui você não precisa ter seguidores não, mas no TikTok, onde eu tenho uma conta, você, para obter as ferramentas de lá, você tem que atingir 10 mil seguidores. Na época, quando eu comecei lá, agora eu acho que eles baixaram mais, entendeu? Você pode até fazer live, mas você não pode colocar a pessoa na live. Tem algumas coisas que você precisa ir crescendo
para poder realmente usar a plataforma deles lá do TikTok. Mas eu vou fazer crescer a minha rede social e eu preciso para divulgar essa obra maravilhosa que Deus me deu. Amém, pessoal? Estou muito feliz aqui com a presença de todos vocês e amo todos vocês e um beijo no coração, tá? De todos. Vamos encerrar e vamos para a próxima, nesse mesmo horário, às 15h30 do domingo, ok? Se eu resolver, eu não tenho tempo de fazer live durante a semana, que eu sou sozinho, eu trabalho por 10 homens na minha empresa, mas sem estresse, sabe? Não me estresse não, faço o que tem que ser feito, se não der, fica para outro dia, porque eu trabalhei demais e daqui para frente eu estou descobrindo maneira bem leve de ganhar dinheiro. Enquanto eu durmo, o dinheiro vai trabalhar para mim, porque essa é uma descoberta maravilhosa também, que o Senhor nos leva a isso, ok? Um beijo no coração de todos. Vou sair, tá? Tchau, tchau.